até o século XIX, no direito brasileiro, essa prevalência da tradição, da entrega da posse como modo de transferência dos direitos reais sobre móveis e imóveis, essa situação encontrou uma grande resistência ao longo da história do direito. Ao lado da influência do direito romano, nós temos também a influência do direito germânico, ou vamos dizer assim, do direito alemão, do direito dos povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? Por quê? Porque, ao contrário do direito romano, que foi evoluindo para uma simplificação, de modo que a tradição servisse para a transmissão de qualquer direito real, o direito germânico sempre teve a tendência contrária, a tendência de exigir uma formalidade especial para a constituição e a transmissão dos direitos reais sobre imóveis. Eu listei aqui algumas etapas. Nossa, tem algum microfone aberto aí, por favor. Tem algum microfone com... agora sim. Eu listei aqui algumas etapas dessa evolução. Certos pontos no direito bárbaro, no direito franco, ainda se preservaram listas de imóveis e de proprietários. Na Alta Idade Média, nesse período que vai do ano 900 a 1200, nas cidades alemãs, na cidade da região que hoje é a Alemanha, já havia coleções oficiais de documentos sobre imóveis para fins de arquivamento. Posteriormente, até o final da Idade Média, essa tendência de manter documentos arquivados a respeito da situação dos imóveis consolida-se. Em Munique, no ano 1347, já se tem notícia de um registro público com efeito constitutivo para as transmissões e para as onerações dos imóveis. Porém, esse caminho do direito germânico não foi tranquilo, porque, principalmente depois do ano 1500, houve o que se chama na Alemanha a recepção do direito romano. O direito romano, por uma questão de prestígio das universidades, por várias questões de ordem política, o direito romano passou a ganhar maior prestígio nos tribunais imperiais, nas universidades, na formação dos juristas, e onde o direito romano aparecia, com a ideia de que basta a tradição para transmitir a propriedade sobre os imóveis, essa tendência do direito germânico como que se retraía. O direito romano prejudicou o avanço dessa ideia de um registro público para os imóveis, mesmo na Alemanha. No século XVII, porém, na Alemanha, nós temos uma das maiores catástrofes da história europeia, que é a Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 1648. Nós não estamos vivendo no ano de 2020 uma situação fácil, mas nós não conseguimos sequer imaginar o que foi na Alemanha essa Guerra dos 30 Anos. Em certas regiões da Alemanha, por causa da guerra e dos problemas que a guerra traz, normalmente a peste, né, a disseminação de doenças e a fome, em certas regiões da Alemanha, 2/3 da população chegou a desaparecer. E com isso se criou também uma confusão tremenda a respeito das propriedades, das posses, enfim, a desorganização total da vida econômica em várias regiões da Alemanha que vão sentir os efeitos dessa guerra até o século XIX. E, sem dúvida alguma, essa Guerra dos 30 Anos vai servir como um novo impulso para a constituição
do registro de imóveis. Durante o século XVIII, os anos 1700, começaram a se desenvolver novamente as ideias de fazer um cadastro da propriedade fundiária, né, de medir, levantar quais eram os terrenos disponíveis, qual era a utilização dos imóveis, e mais do que isso, a ideia de fazer um registro mesmo dos donos desses imóveis, né? Isso vai se consolidar, eu estou aqui, obviamente, passando bastante rápido, no século XIX, em 1822, na Baviera, ou na Bavária, surge o registro hipotecário, né? O sistema de registro de hipotecas, que é o primeiro sistema que o Brasil vai adotar em 1846, quando se tentou pela primeira vez criar um registro de imóveis no Brasil, pela lei de 1846, não se criou um registro geral, um registro de todo e qualquer direito real sobre imóveis. Criou-se apenas no Brasil, naquele ano, 1846, um registro das hipotecas. Por quê? Qual era a ideia? A ideia era facilitar o crédito, facilitar a mobilização do solo, fazer com que a terra fosse convertida em valores mobiliários e com esses valores mobiliários se conseguisse financiar a exploração da própria terra, se conseguisse financiar a agricultura, a abertura de estradas, as obras públicas e por aí vai. E ainda na Alemanha, em 1872, isso já vinha de antes, mas em 1872, no direito da Prússia, é aperfeiçoado a lei que até hoje serve de base para o registro de imóveis da Alemanha. Aí sim, uma lei de registro geral dos imóveis, baseada no sistema que nós temos, que nós copiamos aqui no Brasil hoje, o sistema de fólio real. Cada imóvel recebe uma folha própria no livro de registro de imóveis, e nessa folha são lançados a propriedade e os direitos reais limitados que caem sobre aquele imóvel. Essa lei da Prússia, de 1872, prevendo um registro geral, baseado no fólio real, vai servir no ano de 1900 para a lei de registro de imóveis da Alemanha, que até hoje está em vigor, e vai inspirar, em 1973, a substituição do sistema de transcrição de títulos, que nós tínhamos desde 1864, pelo sistema eu escrevi errado aqui, pelo sistema de fólio real que nós adotamos. Então, hoje, depois de 1973, melhor dizendo, o Brasil adota o sistema alemão. Cada imóvel tem a sua matrícula, tem a sua própria folha no livro de registro de imóveis, e nessa folha se concentram todas as situações jurídicas de direito real, a propriedade e os direitos reais limitados, de gozo, de fruição e de garantia. Josué, posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Espero que eu não tenha ido rápido demais, espero que tenha ficado claro. Não, tá ótimo. Uhum. Então, podemos afirmar que o registro geral por fólio real, né, que foi criado em 1973 pela Lei 6.015, na verdade, inaugurou o princípio da concentração dos atos, e não a Lei 13.097 de 2015. Eu particularmente sou muito crítico dessa denominação, princípio da concentração na matrícula, porque, rigorosamente, cientificamente falando, o nosso direito tem a concentração dos atos da matrícula desde 1973. Não existe outro lugar para registrar um direito real a não ser a matrícula, desde 1900. Perfeito. Ou melhor, até para sermos exatos,
1976, quando entrou em vigor a lei, né? Mas eu acho, respeitosamente a todos os doutrinadores que usam essa denominação, o que houve ali na lei, na chamada Lei de Concentração da Matrícula, é uma tentativa de quê? De ampliar as situações jurídicas que devem ser postas no folho real e ampliar a eficácia dessas situações para garantir que, uma vez que eu tenha um direito registrado no folho real, situações de fora do registro não possam prevalecer. Esse é um ponto que ainda está incompleto no Brasil. Por quê? E nós temos aqui também uma razão histórica. Porque aqui na tela eu deixei a data de 1900, a respeito do direito alemão. No dia 1º de janeiro de 1900, na Alemanha, entraram em vigor, fundamentalmente, 3 leis. Entrou em vigor o Código Civil, entrou em vigor a Lei de Registro de Imóveis e entrou em vigor a Lei sobre Execução Civil sobre Imóveis. E, além do mais, entrou em vigor uma reforma do Código de Processo Civil. Por quê? Para harmonizar em um sistema coerente todo o sistema de garantias reais e a eficácia processual de situações fora do registro de imóveis. Aqui no Brasil, nós, infelizmente, temos, a respeito dos imóveis, 3 linhas separadas. Nós temos um Código Civil de 1916 e outro em 2002. Nós temos um Código de Processo Civil Nacional em 1939 e outro em 73. E nós temos regulamentos do registro de imóveis em 1928, 1939 e 1973. E, principalmente nessa parte da relação do processo civil com a eficácia do registro de imóveis, nós temos uma longa e penosa evolução. Nós temos, lá em 1928, a admissão do registro da penhora. Depois nós temos a Lei de 73, que fala que a inscrição da penhora gera presunção de conhecimento. Depois nós temos a reforma do Código de Processo Civil, 1990, que quer reforçar a eficácia do registro, dizendo que se a penhora não estiver registrada, então não se poderia presumir a fraude de execução. Então, nós ainda estamos acertando isso no nosso direito. A questão da boa-fé dos documentos que não foram levados a registro ainda tem um impacto muito grande sobre a eficácia do nosso registro aqui, né? Essa publicidade do nosso registro não é tão forte quanto a publicidade do registro alemão, mas, sintetizando a resposta, sim, eu acho que o senhor está certo. O princípio da concentração da matrícula nós temos desde 1973, né? Essa denominação da lei aí de 2015 é imprópria. Desculpa te interromper, Josué, mas só para aproveitar o momento. Obrigado. Sim. Não, ótimo. Não, se o pessoal mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode interromper a qualquer momento. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o que se chama na doutrina internacional, especialmente na doutrina alemã, com um pouco de imprecisão, mas nós temos o que se chama o princípio da tradição. Ou seja, tradição entre aspas, que eu quero falar o seguinte: a ideia de que, para a transmissão, para a constituição, para a oneração dos direitos reais, nós temos de haver uma formalidade externa. No direito romano, era a mera tradição. No Brasil, nós temos o registro. Na Alemanha, nós também temos o registro. Mas qual é a ideia? A ideia é de que o negócio jurídico, o mero acordo de vontades, a mera convenção das partes, não é suficiente para a constituição, a transmissão e a extinção do direito real.
é preciso que haja uma, entre aspas, uma formalidade exterior, uma tradição, entre aspas. Essa denominação é ruim, mas é que é usada na doutrina internacional. Ou seja, você tem uma formalidade externa, o registro, no caso do Brasil, o registro, no caso dos imóveis, ou a tradição propriamente dita, no caso dos móveis, que serve para constituir o direito real. Por isso, nós não podemos falar no direito brasileiro, jamais, que antes do registro, um direito real sobre imóvel está constituído entre as partes. Não, não está constituído de maneira nenhuma. Nós não podemos falar que um direito real mobiliário está constituído entre as partes antes da tradição, seja o domínio, seja o penhor. Não. Não existe direito real com eficácia entre as partes apenas nesse sentido aqui. O nosso direito, como o direito alemão, usa essa ideia do princípio de que é preciso haver uma formalidade externa, a tradição ou o registro. Mas como seria bom no mundo se no mundo inteiro essa explicação que eu dei servisse para explicar todos os sistemas de transmissão dos direitos reais. Infelizmente, não serve. Por quê? Porque, além do princípio da tradição, de novo, tradição entre aspas, nós temos o princípio do consenso. O Konsensprinzip, como dizem os alemães, que vigora, para darmos 2 exemplos, que eu posso mencionar com certeza, na França e em Portugal. O que acontece na França e em Portugal? Ao contrário vou voltar o slide aqui. Ao contrário do que acontece no Brasil e na Alemanha, em que se exige, além da causa jurídica, uma formalidade externa, no direito francês e no direito português, não se exige essa formalidade externa. A constituição, a transmissão ou a extinção dos direitos reais ocorre, vejam bem, por efeito direto do contrato. O Código Civil, eu copiei aqui o Código Civil português, os 2 dispositivos que são mais importantes nesse tema. Nós temos lá o artigo 406 do Código Civil português, que fala com todas as letras: a constituição ou a transferência de direitos reais sobre uma coisa determinada dá-se por mero efeito do contrato, ou seja, celebrado o contrato de compra e venda, se esse contrato de compra e venda recai sobre uma coisa determinada, a partir do momento em que as partes celebraram o contrato, a propriedade está transferida, seja sobre imóvel, seja sobre imóvel. Essa é a regra geral. E o Código Civil português continua ainda. Quando ele vai tratar isso, esse artigo 406 cuida dos contratos. Quando o Código Civil português vai tratar da propriedade, ele volta a falar lá no artigo 1317. O momento de aquisição do direito de propriedade é, letra A, no caso do contrato, o designado nos artigos 408 e 409. O que diz o artigo 408? Se a coisa é determinada, no momento em que o contrato é celebrado, a propriedade está transferida. Aí poderia se perguntar, mas em Portugal não tem o registro de imóveis? Existe o registro de imóveis, eles chamam lá o registro predial. Mas então para que serve? O registro predial serve para que se faça esse direito conhecido, oponível a terceiros. Mas ele não tem eficácia constitutiva, ele tem uma eficácia declarativa. Ele declara aquela transmissão da propriedade que já ocorreu antes, fora do registro, pela só força do contrato. Então, nesse primeiro momento da nossa aula aqui, eu gostaria, então, de fazer esse resumo, que nós já vimos aqui 2 princípios fundamentais que se formaram na história do direito, na história dos sistemas de transmissão da propriedade. Um é o princípio do consenso. Quando se fala em matéria de direitos reais sobre o princípio do consenso, está se dizendo o quê? Que o mero consenso
que o mero contrato é suficiente para a transmissão da propriedade. E, oposto ao princípio do consenso, nós temos o princípio da tradição, entre aspas, ou seja, de que o mero contrato não é suficiente. Nós precisamos de uma formalidade externa, que é o registro, no caso dos imóveis, ou a tradição, no caso dos móveis. Esses são dois princípios que se formaram na história do direito, na história dos sistemas de transmissão da propriedade dos direitos reais. Mas, aqui, eu espero que tenha sido claro esse primeiro tópico a respeito da evolução histórica da transmissão da propriedade. Mas essa não é a única linha que nós temos que investigar. Obrigado, doutor. Que nós temos que investigar. Por quê? Vamos voltar lá ao direito romano. Tudo começa lá. De novo, vamos vir aqui com o latinório, né? Eu havia citado lá no começo o código, aqui eu cito o digesto de Justiniano. O digesto é uma coleção de trechos dos principais juristas romanos. Justiniano, para preservar esses textos e para garantir que eles não fossem adulterados, embora ele mesmo tenha modificado bastante esses textos, mas ele fez seus juristas organizarem essa imensa coleção em 50 livros dos principais trechos, dos principais excertos dos antigos juristas romanos. E lá o digesto é dividido em livros, no livro 41, no título 1. Esse título 1 do livro 41 trata especificamente sobre a aquisição do domínio das coisas. E lá nós temos esse trecho do jurista Paulo, né, de que a tradição sozinha, nuda traditio, nunquam nuda traditio transfer dominium, ou seja, a tradição sozinha nunca transfere a propriedade. Olha lá o sistema do título e do modo. A tradição transferirá a propriedade se ela for precedida do quê? De uma compra e venda ou de alguma justa causa, em razão da qual a tradição se seguir. O que o jurista Paulo está falando aqui? Que precisamos da tradição para transferir a propriedade, para transferir os direitos reais? Sim, precisamos. Mas a tradição é a mera entrega? Basta a mera entrega? Não. É preciso que a tradição esteja fundada, esteja baseada numa justa causa. E ele dá um exemplo, talvez o exemplo mais comum de uma justa causa para a transmissão da propriedade seja justamente a compra e venda. Então, nós temos aqui, de novo, o sistema do título e do modo. Eu tenho um modo, a tradição, mas eu preciso de um título. Porém, nada é fácil na história do direito. Vamos, no próprio digesto de Justiniano, é uma obra imensa, nós temos o seguinte caso discutido pelos juristas Juliano e Ulpiano. Qual é o caso? É esse aqui que estão vendo na tela. Imagine esse exemplo, que é discutido pelos juristas. Portanto, deve ter sido um caso verídico. Alguém transfere alguém transfere dinheiro, moedas, né, a outra pessoa. Transfere por quê? Porque queria dar um presente. A outra pessoa que recebeu as moedas, porém, ela não entendeu essa intenção do transferente. Ela achou que era um empréstimo e realmente ele estava precisando de dinheiro, aceitou aquelas moedas, acreditou que aquilo fosse um mútuo e não uma doação. Veja nesse exemplo, tanto quem estava dando as moedas, quanto quem estava recebendo as moedas, os dois concordavam de que queriam fazer a transferência da propriedade das moedas. Um queria dar as moedas, outro queria receber as moedas, queria receber o dinheiro. Só que então, sobre a tradição, eles não discordavam. Mas sem saber, por uma má interpretação de suas intenções,
eles discordavam, a vontade deles não coincidia quanto à causa da tradição, porque um achava que fosse uma doação e o outro achava que fosse um empréstimo. Então, os juristas romanos discutiam: existe aí uma justa causa? Houve ou não transferência? Que é preciso uma justa causa para que a tradição transmita a propriedade, nós já sabemos, mas houve ou não a transferência aí? Porque houve ou não a justa causa? Se as partes não chegaram, verdadeiramente não chegaram a um acordo sobre a razão da transferência. O jurista Juliano diz uma coisa. Ele disse que, como as partes estavam em acordo de que deveria mesmo haver a transferência das moedas, um queria dar o dinheiro, outro precisava receber e quis receber, então, Juliano responde, aqui nesse trecho do digesto: a transferência da propriedade não fica pela nossa divergência, pelo nosso dissenso sobre a causa da transferência. Porém, se Juliano diz uma coisa, ou seja, se Juliano diz que havia a transferência da propriedade, infelizmente, Ulpiano diz outra. Em outro trecho do digesto, sobre o mesmo caso, Ulpiano fala: olha, Juliano entende que, embora as partes não estejam de acordo, isso é a interpretação que Ulpiano faz. Juliano entende que não há presente, mas existe ainda assim um empréstimo. Eu, Ulpiano, falo, porém, que não há presente e nem há empréstimo. Como as partes não têm acordo, como elas realmente agiram em erro, não houve transmissão das moedas. Então, veja, Juliano diz que, embora as partes estejam divergentes sobre a causa da transmissão, como elas estavam em acordo sobre a transmissão propriamente dita, houve a transferência do domínio. O Ulpiano diz que não. Nesse caso, como as partes não se entenderam, sem saber, não se entenderam, mas não houve verdadeira concordância de vontades, não houve transferência da propriedade, com todas as consequências que pudesse vir aí da não transferência da propriedade, enriquecimento sem causa, etc. As consequências são... o que o Ulpiano está falando é que não houve contrato, não houve transmissão. Agora, qual é o problema disso? Hoje nós enxergamos esses dois trechos, um que está lá no livro 41 e outro que está no livro 12 do digesto, podemos enxergar até como uma curiosidade histórica, uma questão para se debater do ponto de vista histórico e tal. Porém, para os juristas da Idade Média e para os juristas de uma grande parte da Europa até o século XIX, aqui realmente havia um problema. Por quê? Porque isso aqui, o digesto de Justiniano, era direito vigente. Isso aqui valia. Então, eles precisavam resolver esse problema e responder essa questão. Afinal, o que é exigido para a transferência da propriedade? Se nós estamos dizendo nas universidades que o direito romano é uma obra-prima de perfeição, que o direito romano é a lei comum da Europa, que o direito romano deve ser aplicado pelos tribunais, bom, então nós precisamos explicar o que o direito romano quer dizer nessas duas passagens e colocá-las de acordo, para entender efetivamente qual é a justa causa da tradição, qual é a justa causa para a transferência da propriedade, como é que se relacionam esses dois aspectos, a vontade das partes e a formalidade exterior, a tradição, ou hoje, o registro. Como é que se faz o balanço? Esse é um problema histórico no direito que se arrastou desde a Idade Média e vai chegar até o século XIX. E, fazendo aqui, abreviando a história toda, surgiram, desde a Idade Média, lá, desde o ano 1100 até o começo do século XIX, dois grandes grupos de teorias para resolver esse problema. O primeiro grupo de teoria é a teoria da causa vera, ou seja,
só existe transferência do domínio pela tradição, a tradição só transfere o domínio se realmente houver uma verdadeira causa jurídica para isso, um fundamento jurídico existente, válido e eficaz. Por exemplo, um contrato de compra e venda existente, válido e eficaz, celebrado sobre objeto lícito, entre pessoas capazes, com a forma prescrita ou não defesa em lei. Outra corrente de juristas entendia, não, que os textos romanos não faziam referência a uma causa vera, uma causa verdadeira. Bastava a intenção de transferir o domínio, a intenção de transferir a propriedade. Para que a tradição seja suficiente para transferir a propriedade, basta que as partes estejam em acordo na transferência, que uma não tenha tomado da outra. Uma queria entregar e outra queria receber. Então, ainda que houvesse uma causa imaginária, por exemplo, no exemplo que nós acabamos de ver, um acha que é um presente, o outro acha que é um empréstimo. Ainda que haja um contrato ilegal, por exemplo, uma das partes é menor, mas consentiu, fez conscientemente, sem defeito de vontade, assim, sem dolo, sem fraude, sem erro, ainda assim haveria a transferência do domínio. E tudo isso tem consequências práticas. Nós não temos tempo de desdobrar isso, mas veja, lembrem-se sempre do princípio fundamental de direito. A coisa perece para o dono. Quem sofre prejuízo com o perecimento da coisa? O dono. Se houve transferência da propriedade, há também transferência da perda da coisa. Quem sofre prejuízo e quem pode reclamar ou não o prejuízo, né? Quem pode reclamar ou não o pagamento. Então, tudo isso pode ter consequências práticas, conforme se adote uma teoria ou não. Mas esse era o cenário, no direito em linhas amplas, o cenário para explicar. Afinal, como se faz a transferência do domínio? Fundado na tradição, que era o único modo de transferência reconhecido pelo direito romano. Eu preciso de uma causa verdadeira ou basta mera intenção de transferir? Esse era o panorama do direito romano, do estudo do direito romano, até o começo do século XIX, quando aparece o grande jurista, talvez o maior jurista do século XIX, se não for o maior, é um dos dois maiores, o outro seria Rudolf von Jhering, mas, sem dúvida alguma, um dos maiores juristas do século XIX e um dos maiores juristas de toda a história da humanidade, Friedrich Savigny. Savigny volta a análise dos textos romanos, tentando solucionar esse problema, e volta aquele texto que eu mencionei lá no começo. Eu vou voltar o slide aqui, o texto de Paulo. Olhem aqui. Paulo fala: a tradição sozinha nunca transfere a propriedade. A tradição transferirá a propriedade se for pedida da compra e venda ou de alguma justa causa. Savigny fala que esse texto, em melhor análise do conjunto dos textos romanos, e de novo, por que análise dos textos romanos? Porque isso, gente, tinha força de lei. É estranho hoje para a gente, mas onde o direito alemão, o direito na Bavária, o direito na Prússia, o direito em Baden, onde ele não tinha disposições expressas, o jurista, o tribunal, tinha que aplicar o direito romano. Isso aqui era lei vigente. Então, Savigny, como qualquer outro jurista da época, tem que saber a interpretação correta disso aqui. E como é que Savigny interpreta esse texto de Paulo? Ele fala, esse texto de Paulo, ele está correto, mas ele não está totalmente correto, ele não é um texto exato. O que Savigny fala? Ele fala que quando Paulo diz que tem de haver uma causa precedente, ou seja, a tradição tem de estar baseada numa justa causa precedente. Savigny fala, opa, Paulo aqui
não foi exato. Ele se esqueceu de algumas outras situações que estão no próprio direito romano que não exigem uma justa causa precedente. E Savigny tira dos textos romanos esses exemplos que eu vou dar aqui a vocês. Por exemplo, imagine que existe uma pessoa na rua pedindo esmola. Está lá com a sua cuia, com a sua tigela, pedindo uma esmola. E você dá uma esmola a ela. Vamos imaginar mais. Vamos imaginar que a pessoa que está pedindo a esmola está dormindo e deixou uma caixinha a seu lado para alguém jogar um dinheiro lá. Você passa e dormindo, com aquela pessoa dormindo, você joga um dinheiro na caixinha. Está feita a doação. Savigny fala, e esse exemplo é do direito romano. O direito romano admitia a doação nesse caso, como nós admitimos até hoje. Savigny fala, existe uma justa causa precedente da tradição do dinheiro? Quando eu entreguei o dinheiro, havia uma justa causa precedente? Não havia nenhuma relação jurídica entre mim e a pessoa que recebeu a doação. E não vai haver nem depois, porque a pessoa recebeu o dinheiro dormindo. No caso do empréstimo, Savigny fala, de novo, quando eu empresto um dinheiro a alguém, naquele momento pode ser que surja a causa jurídica para a transferência do dinheiro. Mas antes, não é necessário que exista, eu não tenho que ter combinado nada. Eu combinei naquele momento e entreguei naquele momento. A causa jurídica, a justa causa, surgiu naquele momento. Ele dá outro exemplo também do enriquecimento sem causa no direito romano. Esse exemplo é um pouco complicado. O direito romano, se você entregasse alguma coisa a alguém em erro, ou num enriquecimento sem causa, processualmente você não conseguia recuperar a coisa, porque o processo romano clássico não tinha condenação a entregar, era só condenação em dinheiro. Então, Savigny usa esse exemplo e fala, está vendo? Embora a entrega da coisa no direito romano tenha sido feita em erro, sem uma causa jurídica, tanto que foi um enriquecimento sem causa, eu não posso recuperar a coisa. A tradição está feita e está perfeita sem uma justa causa precedente. Então, Savigny, nesses exemplos, na doação de mão a mão, no mútuo, no enriquecimento sem causa no direito romano, qual a conclusão que ele chega? Qual o sistema que Savigny constrói para explicar isso aí? E isso aqui é decisivo na história do direito alemão. Savigny diz que nas transmissões nós temos dois negócios jurídicos. Nós temos o negócio jurídico, pode haver o negócio jurídico de direito das obrigações, por exemplo, uma compra e venda, uma doação, e ao lado desse negócio obrigacional, nós temos um outro negócio jurídico, que é o acordo de transmissão, o acordo de que eu quero dar e você quer receber. No contrato de compra e venda, por exemplo, eu me comprometo a entregar, e você se compromete a me pagar o dinheiro. Nesse contrato, Savigny vê ao lado disso outro negócio jurídico, agora do direito das coisas. Além dessa promessa de dar a coisa, a promessa de pagar o preço, existe a promessa de efetivamente entregar a coisa e a promessa de receber o dinheiro, e vice-versa. Isso aqui, se estiver parecendo esquisito, é bem esquisito mesmo. Para a nossa mentalidade, é uma coisa estranha. Savigny, ele diz que para a transmissão da propriedade, o fundamental é um negócio jurídico de direito das coisas. Pode haver o negócio obrigacional, um negócio jurídico no campo das obrigações? Pode. É necessário? Não. Fundamental para Savigny é que exista esse acordo sobre a entrega. O que Savigny faz? Savigny faz a abstração, ele puxa do negócio jurídico obrigacional um novo negócio jurídico real. É isso, aliás, que consolida a divisão do direito civil, da parte especial do direito civil em direito
das coisas e direito das obrigações. Nem sempre a matéria civil foi dividida assim. Essa divisão germânica da matéria do Código Civil se consolida com base nessa concepção de Savigny. Então, recapitulando, nós tínhamos visto dois princípios que vão lutando na história do direito a respeito da transmissão da propriedade, que é o princípio do consenso e o princípio da tradição. E agora surgem mais dois princípios aqui, que é o princípio da causalidade ou da abstração. Eu vou voltar o slide. Para a transmissão da propriedade, é preciso que haja uma causa no direito das obrigações ou basta o negócio abstrato do direito das coisas, o acordo de entrega, o acordo de transmissão? Savigny diz que basta o acordo de transmissão. Claro, se eu estou simulando o contrato de compra e venda, se o contrato de compra e venda foi nulo, isso pode ter interferência no negócio jurídico abstrato de transmissão. Se eu sou incapaz para celebrar uma compra e venda, eu também sou incapaz para celebrar o negócio jurídico real de transmissão. Mas Savigny, eu insisto nesse ponto, ele vê dois negócios jurídicos. E a gente vê isso até hoje no direito alemão vigente. Isso tem consequência até hoje. Quando nós pegamos a escritura pública no direito alemão, a escritura pública de compra e venda no direito alemão, ela fala lá da compra e venda, e ela abre um parágrafo específico para falar sobre o negócio jurídico real. Fala das duas coisas. Fala a compra e venda, blá, 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 e aí fala, e as partes concordam em entregar e receber a propriedade. Tanto que, se nós repararmos no Código Civil alemão, o Código Civil alemão ele não vai falar de título, não vai falar de contrato, ele vai falar o seguinte, lá no artigo 873 do Código Civil alemão, para a transmissão do domínio sobre um imóvel, são necessários o acordo, o mero acordo, sobre a ocorrência da alteração jurídica, ou seja, sobre, se for a transferência do domínio, o acordo sobre a transferência do domínio, e a inscrição. Havendo esse acordo, no caso da transmissão da propriedade imóvel, no direito alemão, esse acordo tem um nome específico, chama demissão. Eu me demito da propriedade, eu me afasto para que o outro receba. Então, existe essa abstração. Nós temos aqui, então, quando nós vamos considerar os sistemas de transmissão da propriedade, nós temos já dois prismas para considerar os sistemas de propriedade. Primeiro, se esse sistema é consensual, se basta o contrato para transmitir a propriedade, ou se esse é um sistema em que se exige uma formalidade externa, o registro ou a tradição. E outro aspecto é a transmissão da propriedade nesse sistema jurídico. Ela é causal, ela tem que estar fundada num contrato obrigacional, ou ela é abstrata. Basta, em princípio, o mero acordo de transferência, independentemente da causa. Isso aqui é uma coisa bem difícil da gente visualizar para nós que estamos tão acostumados com o nosso sistema do título e do modo. Eu não sei se ficou claro, se deu para captar como é que o direito alemão chegou nessa ideia. Isso aqui é bem o princípio da... Não é simples, né, Josué? Não. De visualizar. Não, mas o que eu... isso é bem difícil. Isso... Agora, mas por que você está falando isso? Primeiro, essa visão, essa dificuldade de visualizar, existe hoje no direito europeu. Por quê? Porque você imagine que na Alemanha você tem um sistema baseado no princípio da tradição, ou seja, é preciso uma causa jurídica e uma formalidade externa. Só que existe uma abstração. O registro não é causal, basta o mero acordo de transmissão. Isso na Alemanha. Então, na Alemanha, nós temos dois princípios, o da tradição e o da abstração. Aí você cruza a fronteira e chega na França.
existe só o princípio do consenso e da causalidade. Você basta o contrato, esse contrato tem que ser válido. Então, quando se tenta construir um direito europeu unificado no campo do direito das coisas, existe essa dificuldade para início de conversa, essa dificuldade de dialogar. Não são dificuldades insuperáveis. Essas soluções todas, se você lê os livros do século XIX, os alemães achavam essa solução deles de separar a causa, abstrair a causa. Nós temos o direito alemão reconhece um negócio jurídico abstrato, e isso basta no registro. Eles achavam isso assim, a coisa mais chique do mundo. Sabe? Mas hoje, passados 150 anos, a gente vê que é uma solução da lei deles, que pode ser contornada. Mas essa dificuldade que nós estamos tendo nesse momento agora para visualizar isso, existe até hoje quando os diversos juristas da União Europeia precisam sentar-se para organizar um quadro comum legislativo no campo do direito das coisas. Tanto que, até onde eu sei, eu não sou especialista nisso, mas até onde eu sei, onde está mais avançado o campo de um direito comum na União Europeia, no campo do direito das obrigações. Aqui no campo dos direitos reais, em que existem essas visões tão diferentes, a coisa realmente caminha mais devagar. Então, recapitulando, e vejam, e isso que eu queria, como nós estamos falando de história do direito, isso que eu queria também frisar, vejam como são várias linhas de problemas diferentes que se cruzam para chegar no ordenamento jurídico como nós temos hoje. Primeiro, nós temos esse problema. Eu preciso de uma causa jurídica e preciso da formalidade externa. Sim ou não? No direito romano, sim. No direito alemão, sim. No direito brasileiro, sim. No direito francês, no direito português, não. No direito alemão, a transmissão é causal? O registro é causal? Não. No direito brasileiro é causal? E por aí vai. E nós vimos esses dois princípios. E agora vamos para a última parte. Mas, Josué, uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que, apesar do direito brasileiro ele adotar o título e o modo, a causalidade, né, e a formalidade do registro, na prática da grande população, eles trabalham no direito francês, né? Porque o sujeito chega lá e fala assim, chega na padaria, fala, tudo bem, querido, tô vendendo minha casa. Quer comprar? Quero. Tá comprado? Tá a chave aqui. Não é exato. Exato. E ainda, quando não aparece a pergunta, mas esse documento seu tem firma reconhecida? Tem, tá com... Então, vamos lá no cartório fechar o negócio. Mas sabe, e vai no cartório. Exatamente, vai no cartório de registro de títulos e documentos. Vai reconhecer firma. Não, mas tem de tudo, viu, doutor Marcos? Por exemplo, a professora Cláudia Franco, que é uma grande especialista em direito de laje, e trabalha junto a comunidades em favelas do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome da comunidade que ela mencionou no Rio. Já que você conhece ela, você podia chamá-la, né, para fazer um evento aqui na Advocacia, né? Eu assisti uma palestra, mas eu acho que se convidar ela aceita, viu? Vamos procurar. Mônica, já anota aí, vamos procurar ela. Cláudia Franco. Mas ela deu um exemplo que lá oh, meu Deus, eu não vou lembrar agora. Mas ela fala que na comunidade lá existe o registro, sim. Uma vez que ela estava lá, ela perguntou para um senhor que estava lá com o contrato no papel de pão, né? Falou, mas por que o senhor está trazendo o documento aqui? Falou que o cara olhou para ela como se ela fosse uma louca. Falou, mas moça, quem não registra não é dono. O registro informal lá da comunidade, mas tá lá. Essas instituições são muito... é muito interessante isso. Por isso que eu, pelo menos, acho interessante a gente ver como essas coisas na história do direito vão se encontrando, vão se repelindo, vão e voltam, porque isso nunca se apaga. Se me permite um exemplo, aqui uma vez eu estava presidindo uma audiência, era uma ação de interdito proibitório, e o réu da ação de interdito proibitório, ele falava, não, eu estou limpando o terreno, esse terreno eu tenho a posse dele,
E eu nunca tinha ouvido ninguém usar essa expressão. Ele falou assim, porque esse terreno, para mim, é uma honra. Eu nunca ouvi ninguém chamar o terreno de uma honra. Você sabe de onde vem essa expressão? Essa expressão vem do direito medieval português. Quando o rei queria dar terra a um nobre, o direito português usava a expressão eu vou honrar o nobre. E a terra que o nobre recebia era uma honra. Quantas honras você tem? Se perguntava no direito da Idade Média portuguesa. Eu tenho 3. O rei me deu 3 lotes de terra. Eu tenho 3 honras. Pois aquele homem em Miracatu, no ano 2005, ele usava a expressão que veio do direito medieval português para designar um pedaço de terra do qual ele dizia ter a posse. É muito interessante. A célebre pergunta também do tem escritura. Não desaparece da consciência tão fácil assim. Ninguém tem registro. Um dia vai ser tem registro, mas por enquanto tem escritura. E voltando aqui à nossa aula, então nós vimos os 2 princípios aqui, consenso, tradição, causalidade e abstração. E agora eu vou introduzir os 2 últimos princípios nessa matéria, que é o princípio da unidade e da separação. O que quer dizer isso? Quando nós analisamos os sistemas de transmissão da propriedade. Aqui está, depois de tudo que nós já falamos, eu espero que seja mais fácil de entender o que se quer dizer com unidade. Nos sistemas jurídicos que adotam a ideia de unidade, há um ato jurídico apenas, ou seja, o contrato obrigacional é celebrado, esse contrato dá causa à transmissão, a transmissão que se concretiza com a formalidade exterior, se for exigido, se houver o princípio da tradição, ou não, o princípio do consenso. Mas, então, vamos lá, por exemplo, no direito português, a propriedade se transmite apenas com o contrato, por mero efeito do contrato. Princípio da unidade, basta um negócio jurídico, o contrato de compra e venda, sem necessidade de uma formalidade exterior. Princípio do consenso, unidade e consenso. Esse é o sistema português. O sistema brasileiro existe só o contrato obrigacional, ele é causa, esse contrato obrigacional é a causa suficiente para a transmissão, mas eu preciso de uma formalidade externa. Se for a compra e venda de um bem móvel, eu preciso da tradição do bem móvel. Se for um bem imóvel, eu preciso do registro. Então, eu tenho a unidade e tenho o princípio da tradição. E, em outros sistemas, o sistema alemão, eu tenho 2 negócios jurídicos, como eu já disse. Um negócio jurídico obrigacional, por exemplo, a compra e venda, e um negócio jurídico real, de direito das coisas, o acordo entre as partes de que haverá a transmissão do preço e da coisa. E nos sistemas que admitem essa separação, ou seja, admitem 2 negócios jurídicos, ou melhor, não é que admitem, desculpe a expressão, nos sistemas jurídicos que veem 2 negócios jurídicos, o negócio obrigacional e o negócio real, aí pode haver também causalidade, quando esses sistemas dizem que a validade do negócio obrigacional interfere na validade do negócio real, ou não, pode haver abstração, ou seja, o sistema jurídico pode dizer, eu reconheço 2 negócios aqui, o negócio obrigacional e o negócio real, mas esses 2 negócios são abstratos. A validade de um não interfere de outro. Isso aqui teve muita importância no século XIX, porque era com base nessa ideia de que eu tenho um negócio obrigacional e um negócio real, e a validade do negócio obrigacional não prejudica a transferência. Foi com base nessa ideia que os alemães construíram a ideia de fé pública do registro. Eles falavam, uma vez que eu coloquei a transmissão no registro, essa transmissão, houve acordo das partes, seja lá o problema que elas tiverem no contrato embaixo, isso não vai interferir na transmissão, o registro tem fé pública e não pode ser atacado, quem comprar depois comprou o bem. Hoje se vê, eu não vou entrar nesse campo, que é o
problema da fé pública do registro. A aula já está enrolada demais, mas na época se achava que era preciso isso, que era preciso fazer essa abstração para que o registro tivesse fé pública. A técnica legislativa mostrou que você não precisa dessa construção teórica complicadíssima para o registro ter fé pública. O registro espanhol, por exemplo, é causal e tem fé pública no caso dos negócios onerosos. Então, mas isso aqui não é... Foi com base nisso, uma das consequências práticas então, desse... Sim. A ideia foi separar a questão contratual e a questão real. Então, registrando. Então, a gente está trazendo a ideia do princípio da autenticidade absoluta do registro. Registrando o documento, você não pode mais atacar aquela propriedade, né? Diferente do sistema brasileiro, que a presunção de autenticidade do registro seria relativa, que é a ideia do 1247. Exatamente. Então, se o título tiver defeito, o registro também terá o mesmo defeito, podendo ser anulado ou retificado. Exato. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa, quando a gente fala em autenticidade do registro alemão, a gente precisa entender uma coisa. Quando se fala em fé pública do registro alemão, o que essa fé pública protege? Ela protege a transmissão. Vamos imaginar que o Dr. Marcos me vendeu um imóvel. Você vendeu para mim. E você descobriu que eu levei você a erro. Eu falsifiquei a avaliação do imóvel, o imóvel valia 1 milhão, eu consegui enganar você e comprar por 100 mil. Você entra com a ação de anulação do contrato e anulação do registro. Eu que comprei praticando fraude, estou protegido pela fé pública? Não. Entre as partes em contato, o registro é atacável, é destruível, eu ataco a base do negócio, só que eu tenho que atacar o registro. Agora, eu comprei o imóvel, enganei o Dr. Marcos e vendi para o Dr. Mauro. Aí, como o Dr. Mauro e o Dr. Marcos não estão em contato, e o Dr. Mauro comprou confiando no registro, ele olhou, o registro estava bonito. Aí, essa transmissão, aí ela não é atacável. Não é que o registro alemão não admita retificação e não admita anulação, mas a transmissão feita com base no registro está protegida. E o que acontece isso? Qual que é a coisa que em outros sistemas jurídicos choca? E mesmo na Alemanha há discussões sobre isso, mas nunca prevaleceram. É que o Estado, nesse momento, ele desapropria o Dr. Marcos para garantir que o Dr. Mauro não vai perder. O registro tem essa força desapropriante, porque a partir do momento que a transmissão está protegida, ainda que o negócio subjacente for anulado, o Estado arranca a propriedade do verdadeiro dono, que não concordou com aquela transmissão, que praticou uma transmissão nula, e protege o terceiro de boa-fé lá na frente. Mas então, vejam isso. Porque a gente encontra nos livros, infelizmente, isso é profundamente... É uma expressão equivocada. Fala, ao direito alemão gera uma presunção iuris et de iure, a presunção absoluta. Não, não é isso. Duas partes em contato, o adquirente e o transmitente, podem litigar e quem alienou pode desfazer o registro. Mas a transmissão ao terceiro de boa-fé que confiou no registro e não sabia desse litígio, aí essa é inatacável. Isso que o registro protege. Ele protege a transmissão, a segurança dinâmica. É só precisar a linguagem, porque às vezes a gente parece que o registro alemão não admite nem retificação. Sim. Não, é a transmissão em favor do terceiro de boa-fé. Mas então, na Alemanha, o Mauro, no momento que ele vai fazer a aquisição do imóvel que está em seu nome, ele não tem que fazer pesquisa de eventuais ações judiciais? Não. Ele faz a compra direto pelo assento registral. Pelo assento registral. E agora, claro,
Vamos imaginar que nesse exemplo, que num exemplo concreto, o Marcos que vendeu a mim e eu depois vendi ao Mauro, o Marcos consegue provar que eu estava conluiado com o Mauro. Isso pode acontecer. Por exemplo, o imóvel vale 1 milhão. Você comprou por 100. Por 100 e vendi para o Mauro por 110. Peraí, é um caso até o preço baixo, até um indício de receptação culposa, né? Mas então existe a possibilidade do Marcos, só que assim, a posição é muito desfavorável, porque a presunção está a favor do adquirente de boa-fé. A posição do adquirente de boa-fé, daquele que confiou no registro, é muito forte. O registro vai militar em favor do terceiro, e reconhece, essa força é reconhecida ao registro. Ele realmente desapropria o dono verdadeiro para garantir a segurança do tráfego, ou seja, a segurança estática é sacrificada em favor da segurança dinâmica, né? Mas então, voltando ao ponto da nossa aula, no século XIX entendeu-se que romper essa relação entre o título e o registro, abstraindo o fundamento do registro do negócio obrigacional, colocando no meio esse negócio de direito das coisas, era a maneira necessária para poder construir a proteção da fé pública no registro de imóveis, né? Você pega os juristas alemães, eles louvam isso na época como uma grande conquista do direito alemão. Então, nós temos esses três grupos de princípios quando nós queremos analisar de uma forma completa o problema histórico, o problema dogmático das transmissões, dos sistemas de transmissão pelo mundo afora. Esses três pares: princípio do consenso versus princípio da tradição, princípio da causalidade versus princípio da abstração, princípio da unidade e princípio da separação. E como nós vimos, pode haver a combinação entre esses princípios. E o último slide que eu quero falar é isso. E o direito brasileiro? Onde é que fica o direito brasileiro nisso? Segundo a opinião que parece dominante, o nosso sistema tem o princípio da unidade, ou seja, nós só enxergamos na transmissão uma causa, que é o negócio obrigacional. A nossa jurisprudência, a nossa legislação, nossos juristas, a nossa discussão não trabalha com a ideia do acordo de transmissão do negócio jurídico real. Se nós formos ler o Pontes de Miranda, nessa parte, a gente não entende o que o Pontes de Miranda quer falar se a gente não entender isso, que o Pontes de Miranda ele é minoritário no direito brasileiro, porque ele acredita realmente que o direito brasileiro seguiu o direito alemão nesse ponto, que no direito brasileiro nós temos o negócio obrigacional, nós temos o negócio real e nós temos o registro. Isso não parece ser, nem na prática, nem na teoria, a opinião dos juristas brasileiros. Ninguém trabalha com essa ideia na prática de um negócio jurídico real, de um acordo de transmissão. E nós temos, então, o princípio da unidade e o princípio da causalidade, que a validade do título interfere, pelo menos em linha de princípio, na validade da transmissão. O Dr. Marcos já mencionou o artigo 1247, parágrafo único do Código Civil. Cancelado o registro, o proprietário pode reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. E, no caso dos bens móveis, também. A lei fala expressamente: a tradição não transfere a propriedade quando tiver por título um negócio jurídico nulo. A tradição não é suficiente, ela precisa de uma causa. E aí, nesse ponto aqui, Josué, desculpa te interromper, do 1247, salvo se, né, não houver prazo de 5 anos aí do adquirente, do terceiro adquirente, por conta da usucapião tabular, né? Sim, que aí você pode se defender, né? Agora, vejam que interessante, por exemplo, no registro, no sistema alemão, para garantir
a eficácia do registro, eu não posso opor uso capião no registro. Inclusive, uma das coisas necessárias, aqui também, no direito brasileiro, se eu vou entrar com a ação de uso capião, eu tenho que citar também o proprietário tabular, claro. Na Alemanha também. Mas uma situação de uso capião que não foi declarada judicialmente, ou seja, que não está acompanhada do prévio desfazimento do registro, essa situação de uso capião não pode quebrar a fé pública do registro. A fé pública do registro prevalece sobre o uso capião, já que o registro não foi desfeito. Né? Aqui, o nosso registro, a uso capião é oponível ao registro. Você pode ter um título e na lide, na ação reivindicatória, o réu prova que você que comprou se deu mal porque você comprou sem ir lá ver e ele está lá no imóvel já há 20 anos, você perdeu. No direito alemão, tudo sempre tem as exceções, mas a regra é essa. Eu comprei um imóvel, eu chego lá no imóvel, tem alguém que está lá há 20 anos. Meu amigo, mas você não se mexeu. Tudo bem que você tem uso capião ocorre fora do registro, mas mas eu tenho o título. Meu título prevalece sobre o seu uso capião. Então é isso. Enquanto eu não desfaço o registro, o uso capião não prevalece. Então, fechando aqui a nossa aula, então nós temos isso, no direito brasileiro, princípio da unidade, um negócio jurídico obrigacional, que é da causa, então o princípio da causalidade, da transmissão, e nós temos o princípio, entre aspas, da tradição, que é o sistema do título e do modo, não é o princípio do consenso, eu preciso do negócio jurídico e da formalidade externa, da tradição ou do registro. Ufa, é isso aí, meus caros. A aula de hoje, eu peço desculpa, foi aula teórica mesmo, mas Foi ótimo, Josué. Eu, pelo menos, gosto desses assuntos, eu sou o Zagalo aqui, vocês tiveram que me engolir. Foi ótimo, foi uma noite super agradável, sua didática é fantástica, né? Isso aí ajuda muito. É importantíssima essa visão e a gente já faz novos convites para que você retorne, né, com outros temas assim de aprofundamento da teoria, e isso nos traz uma missão e uma obrigação de revisitar, né? Teve muitos colegas que não fizeram uma faculdade, o Largo São Francisco, que tem direito romano, né? São poucas as faculdades que têm direito romano, não são muitas. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade, né, na criação do raciocínio jurídico, né? Como a gente não consegue entender, a gente não tem a ideia, a visão histórica, o raciocínio, às vezes, ele causa, né, falhas, né? Você não sabe a origem e você acaba perdendo aí o ponto de partida do raciocínio jurídico. Eu agradeço imensamente. Passo a palavra ao doutor Mauro para ele fazer as considerações. E só um detalhe, doutor Josué, o doutor Hélio Lourenço, ele falou que a doutora Cláudia Franco Correa, ele colocou aqui a obra dela, título, Controvérsias entre o Direito de Moradia em Favelas na cidade do Rio de Janeiro. Aí a pesquisa foi feita na comunidade do Rio das Pedras. Obrigado, né? Exatamente. Tá bom? Exatamente. Obrigado, doutor Hélio. Obrigado, doutor Hélio, pela complementação. Exatamente. Se algum dia conseguíssemos trazê-la aqui, ela é espetacular. Viu? Passei para Mônica, para Mônica Franqueiro, diretora de Relações Institucionais, já corre atrás da doutora Cláudia para trazê-la. Doutor Mauro Antônio Rocha, suas considerações, meu caro, finais aí, porque hoje não vai ter pergunta. Né? Estou à disposição. Para perguntar. A gente vai ter que estudar para perguntar. Vai lá, Mauro. Olá, doutor Mauro. Tudo bem, Josué? Tudo bom. É isso mesmo. Foi extremamente valiosa essa palestra de hoje. Eu posso dizer que eu finalmente consegui entender a questão da boa-fé
no direito alemão. Foi uma coisa que eu sempre estive assim, meio preocupado. Né? Como é que é esse negócio? Que, pô, houve lá uma fraude, a fraude não prejudica a aquisição do terceiro, que ainda de boa-fé tem adquirido ali, né? Hoje, finalmente, eu consegui entender isso. Né? A questão entre as partes se resolve. Agora, em relação a terceiro, já não se estende, não é? Sim, sim. Já é resolvida de uma outra forma. Muito bem. Bom. Doutor, porque da maneira como muitos explicam, parece que no direito, no registro alemão, acontece uma coisa mágica. Entrou um título falso lá, acabou o mundo. Não, não é bem, não é assim. Né? Realmente, de novo, a tentativa é sempre dar segurança à aquisição terceira de boa-fé. E o direito alemão vai bem longe nisso aí. Doutor Mas não Josué, é que... Essa é a ideia, então, do direito alemão, ela está formalizada, positivada no artigo 55 da Lei 13.097 de 2015, onde vai tratar que o empreendimento imobiliário registrado, incorporação, loteamento, eventual vício do negócio jurídico entre o terrenista e o incorporador, não vai afetar os consumidores daquele empreendimento, devendo o credor se subrogar em eventual crédito ou se resolver lá com o terrenista, né? Exatamente. Mas perdão, doutor. Eu acho que você foi um pouco longe, Kikunaga, porque se for um título falso, por exemplo, utilizado pelo incorporador, já não tem esse efeito. Não é, o Josué? Sim, sim. Mas é que, às vezes, o problema é que são as situações limítrofes, né? Não houve uma falsidade, mas é uma discussão contra um erro. Aí, tudo bem. Então, não, veja, e mesmo no direito alemão, se for pesquisar a jurisprudência, isso aí é um capítulo complicado. A gente sabe, o processo judicial tem as suas... Nada é tão bonito assim, né? A contestação judicial, o processo judicial tem seus azares, tem as suas sutilezas, é um capítulo extenso para ser estudado, inclusive lá também. Não é algo pão, queijo, assim. Né? Mas a linha geral é essa, né? Eu volto nesse ponto, porque às vezes é preciso afastar essa ideia que certos livros, infelizmente, vamos mencionar a verdade, por exemplo, o livro da Maria Helena Diniz, ela fala isso. Aqui o direito, o registro de imóvel gera uma presunção iuris et de iure, quer dizer, é inatacável. Mas, peraí, inatacável em que sentido isso? Aí não é isso que o artigo 892 e 893 lá do Código Civil Alemão fala. Ele fala quem adquire de boa fé, confiado, e de boa fé. Se tem a má-fé, a má-fé já quebrou isso aí. Né? O que se pretende é proteger a boa-fé e não a transmissão a qualquer custo. Né? Mas perdão, doutor Mário, interrompi, senhor. É isso aí. Bom, doutor Josué, você sabe do orgulho que nós temos em tê-lo como associado da Adnotare, né? E eu faço como o carnê do baú, com as prestações rigorosamente em dia. Pois é. Tá? Então, olha, em nome da Adnotare, agradeço ao doutor Josué Modesto Passos pela dedicação e pelo empenho que veio até nós hoje e nos brindou com essa lição espetacular sobre o direito real, né? Que, apesar de ter sido aproveitada ao vivo por poucas pessoas, foi gravada, será mantida lá no nosso site, né, e no Instagram e tal, e será aproveitado por centenas, milhares de outras pessoas que virão aí para frente, tá? Então é isso, eu agradeço muito, eu tenho um orgulho muito grande, eu me considero assim, o seu amigo, né? Gosto muito de você há muitos anos, tá? E fico cada vez mais feliz de ver
se apresentando aqui conosco na Ad Notário. Tá bom? Então é isso. Para encerrar, eu quero apenas convidar aí algum dos nossos presentes aí que não seja associado à academia, que se associe, tá? Nossa academia tem aí uma mensalidade, um valor de anuidade praticamente simbólico, né? E ela proporciona muitos benefícios aos seus associados. Ainda hoje, no WhatsApp, eu tive a oportunidade de fazer uma anotação lá, né, quando um dos associados veio com uma questão bastante complicada ali de direito imobiliário, e o nosso colega, né, nosso diretor, o Eduardo Tristão, rapidamente deu lá uma solução para o problema dele. Né? Eu tive a oportunidade de dizer, pô, mas tem uma consultoria direta e pessoal de um advogado da estatura do Eduardo Tristão, graciosa, gratuitamente, não é? Isso é um benefício que não tem preço. E rápido, né? Não teve nem de marcar, foi... Exatamente. Não tem preço. Isso custaria aí uma fortuna de dinheiro se ele fosse procurar o escritório lá do Eduardo. Tá? Então, nós temos benefícios, nós oferecemos benefícios, tá? Convidamos a todos aí que façam parte aí da nossa academia. Gostaria de agradecer a presença do Rodrigo Pacheco Fernandes, tá? Que está aí nos prestigiando o doutor Josué, tá? Um grande amigo, uma pessoa muito querida também, além de todos os demais que estão presentes e que a gente tem um contato mais direto aqui na academia. Maurão, já chama ele, já dá uma intimada nele para ano que vem na palestra. Exatamente. Já está convidado, Rodrigo. Tá? Inclusive para participar e fazer aqui algum tipo de palestra, porque ele também é muito bom em todas essas matérias. Tá bom? Josué, muito obrigado, uma boa noite para você, um bom fim de semana. Vocês todos eu agradeço, e esse ritmo e esse espírito da Ad Notária é muito legal, é muito bom mesmo. Aqui é sempre uma alegria. Eu sempre peço desculpas, muita coisa boa eu não consigo assistir mesmo aqui, criança, trabalho, etc., mas na medida do possível eu tento acompanhar mesmo, porque eu gosto muito. Nós agradecemos. Kiko Naga, boa noite para você também. Obrigado. Boa noite a todos os que aqui compareceram, tá? Espero vê-los aí nos nossos próximos eventos. Tá bom? Um abração. Um abraço, boa noite. Tchau. Fique com Deus. Um abraço.